Este é o Lemmy, dos Motorhead. E este é o António Melão. E estes são o Lemmy e o António Melão. António, mais conhecido como Cameraman Metálico, passou os últimos 40 anos a sacar as melhores fotos do metal e da música alternativa, além de ter coberto inúmeros festivais, não só em Portugal como por toda a Europa. Mas como é que tudo começou? Na adolescência, António começou a fotografar de forma amadora, enquanto se abanava ao som de Jimi Hendrix. Em 1973 comprou o primeiro single de Black Sabbath, Sabbath Bloody Sabbath. E ainda antes de o metal ser um conceito, António Melão tornou-se metaleiro. Nos anos 80, depois de ver Iron Maiden, passou a ser um aficionado do heavy metal, ao mesmo tempo que o género ia ganhando peso. Ia a um concerto e, no dia a seguir, comprava o jornal. Via as fotos e normalmente não lhe agradavam. E pensou, de levar a máquina fotográfica consigo fazer melhor. E assim foi. Em 89, criou uma fanzine, uma espécie de rede social da altura. A primeira em Portugal, com fotos originais. Os textos eram feitos numa máquina que imprimia em papel de fax. As letras maiores eram decalcadas. Chegou a fotocopiar 300 fanzines, com cerca de 20 páginas cada uma. Conforme ia investindo do próprio bolso para correr os festivais europeus, vendia fotos das bandas mais famosas aos jornais portugueses e começou a ir para o pit. Nós, quando estamos no pit, é bom olhar para as caras do público e ver que cada vez são mais novos, cada vez há gente mais nova. Portanto, isto vai sempre, é um ciclo. Quando falamos do pit, e para quem não conhece, o pit é o espaço entre o palco e as primeiras pessoas que estão ali agarradas e coladas às grades. Se formos a dizer, se calhar os grandes fãs. Sabe o que é o pit? E, dessa forma, os neometaleiros deixavam de apenas ouvir o heavy metal, também o começavam a ver. António Francisco Melão nasceu em Serpa, no Alentejo, em 1955. Os pais decidiram viver na margem sul do Tejo para trabalharem na indústria que ali florescia. António começou a trabalhar na Sociedade Portuguesa de Explosivos, onde havia máquinas que eram levadas da breca. Poucos anos antes, a fábrica estava sediada noutro local e houve lá mortandade com um acidente. Curiosamente, o espaço explodido passou a ser parte do recinto do Festival do Avante, onde António também fotografou inúmeras bandas. Em 1988, decide adotar o pseudónimo que o levaria à consagração por entre o público alternativo. Cameraman Metálico. Nos anos 90, e já com um vasto acervo, arrisca a sorte e envia um texto para o Diário Popular. Aceitaram. E começou a colaborar regularmente. A partir daí, passou por revistas relacionadas com a cultura, como a Rock Power, a Super Som e a Super Pop, e também por jornais, tanto como escritor, porque, ao enviar fotos, pediu-lhe texto para descrever os concertos e festivais, numa altura em que raramente conseguíamos ver como eram os nossos ídolos musicais em palco. Em 1995, primeiro Superbox Super Rock. Adivinhem de quem é a foto do cartaz? Pois... Vilar de Mouros nos anos 90, o fotógrafo oficial era António Melão. Acompanhas todos os festivais, ainda nós todos estávamos no berço, conta-me. Eu acho que está fixe, mais um festival, no meu entender devia ter um bocadinho mais de heavy,
vi-se ali pela reação dos putos estar a perdida que se tivesse assim um rock mais mexido, se calhar era boa política. Não leves a mal, vi eu olhar para ti. Não leves a mal, vi eu dizer assim. Tu és grossa, já vens tu a pensar. Tu és grossa, não vou aguentar porque tu és grossa. Tu és grossa, tu és grossa, tu és grossa. Pedradas no Hermal durante o concerto de Nickelback, o nosso Metallica juntou-as todas, mas não construiu um castelo, tirou foi a única foto do vocalista a sorrir. Talvez o único segundo em que isso aconteceu. Foi um verdadeiro golpe de teatro. As pedras começaram a cair sobre o palco logo no início do espetáculo dos Nickelback. A principal banda da noite, a atuar pela primeira vez em Portugal, aguentou até aos limites do tolerável. Mas o copo transbordou quando uma garrafa de água voou rente à cabeça do seu vocalista. Have we got any Nickelback fans in Portugal? Are you sure? Up to you. You guys want to hear some rock and roll or you want to go home? See ya. Pelo mundo fora, António também dava nas vistas. Não só pelo trabalho, colaborando com a Heavy Rock de Espanha e a Roadie Crew do Brasil, mas também graças à sua barba e ao colete com remendos dos grupos. Estava ao nível de outras figuras icónicas avistadas em festivais de metal, como o Irmão Metaleiro de Itália. Ao longo dos anos fotografou algumas das personalidades de heavy metal mais famosas do mundo. No seu cardápio temos Ozzy Osbourne, Iron Maiden, Megadeth, Em 98, durante um concerto dos Rolling Stones em Vigo, conhece a sua companheira. António e Olga conheceram-se há 11 anos num concerto de Rolling Stones. Namorámos há um ano e casámos. Há 10 anos casámos. Simples quanto isso. Como é que foi o pedido? A mim tem-me dado tudo. Dá-me o trabalho, a minha esposa, tudo. Haveriam de casar e a lua de mel foi passada no Festival Sudoeste, com António a trabalhar. Tu casaste no Sudoeste, praticamente. Passaste a tua lua de mel aqui, é mais exato. Eu casei antes do Sudoeste e vim de lua de mel para o Sudoeste. Como é que a sua mulher reagiu à lua de mel aqui no festival? Ela não é esquisita. Estar comigo e estar com os filhos. Ficámos no cercal, ficámos muito bem. Se calhar foi igual a ter passado a lua de mel no Tahiti, ou uma cena assim. Não, eu curti. Ah, é verdade, o Metallica não era só metal. Certo, tem por entre as bandas favoritas os Metallica, e os Misfits. Mas ainda hoje é influenciado por grandes mestres da guitarra, como Jimi Hendrix ou Frank Zappa. E, surpreendentemente, ou talvez não, também por projetos mais experimentais, como os Leningrad Cowboys. Também fotografou as novas bandas portuguesas que foram surgindo ao longo das décadas. Moonspell, Tarântula, Chutos, Ramp, Primitive Reason, Pesticida, Ornatos Violeta, Dead Combo.
Também colaborou diretamente com várias bandas. Integrou a tour da Iron Maiden e a de Scorpions, que até lhe pediram fotos tipo passe para criar vistos na Rússia. E ilustrou a biografia de Chutes e Pontapés. António, quantas vezes é que tu já viste chutes só assim por alto? Mais de 30. Mais de 30 à vontade. Em 2010, uma doença grave lança-o para uma pré-reforma antecipada, levantando uma onda de solidariedade que levou à criação do festival Cameraman Metálico, cujas receitas revertiam integralmente para ajudar António Melão. Na década de 2020 abriu uma loja no Seixal para vender de tudo um pouco relacionado com música. Foram muitos os que por lá passaram. Adeus vida de nada, dos horários e das pistas, e das gripes no inverno, e do suor do verão. Depois de ser submetido a uma cirurgia, acabou por passar a loja apenas para o plano digital, onde ainda se encontra aberta para quem estiver à procura de uma raridade discográfica, ou, nem que seja, de um patch de Judas Priest. Recentemente viu a partida de um dos seus maiores companheiros musicais, Ozzy Osbourne. Não era da minha família, mas eu gostava dele como se fosse. Ozzy foi um dos fundadores do heavy metal, e não será de todo uma tolice dizer que, à sua maneira, a partir do público e depois do Pete, António Melão também foi um dos fundadores do heavy metal em Portugal, e um dos portugueses que mais deu visibilidade ao movimento. Passo música no Bar Catedral, no Barreiro. Diz-me aí 4 ou 5 malhas que não vão faltar nessa noite. Black Dog, dos Led Zeppelin, o Orgasmatron dos Motorhead, o Iron Man dos Black Sabbath, 10 Minutes to Midnight dos Iron Maiden, os Def Leppard, Ramones, clássicos. Muito curto. Guess I'm gonna have to tell them that